Boa noite a todos. Com bastante alegria e satisfação no coração de estar aqui novamente nesta casa de oração. E só para complementar esses agradecimentos iniciais que o nosso irmão já fez, mas a gente estender também os agradecimentos aos nossos irmãos trabalhadores da casa, né, que aqui estão desde cedo, limpando, organizando, higienizando e mais do que isso, estão energizando o ambiente. Isso nós podemos constatar quando nos aproximamos do recinto, mesmo antes de aqui adentrar. Essa energia tão gostosa, aquela sensação que às vezes a gente não sabe nem exprimir direito, mas a gente sente que é muito gostoso estar numa casa como essa de oração. Os nossos irmãos encarnados e desencarnados, que é uma equipe bem ampla, né? Normalmente a gente se esquece desses que já não estão assim tão visíveis, mas aqui estão nos auxiliando. Normalmente, quando a gente se prepara para uma explanação, cada um tem um objetivo, é lógico. E no meu caso, eu sempre gosto de explicar assim no começo, para que possam acompanhar com mais facilidade o raciocínio. A minha preocupação maior sempre foi, dentro da doutrina, sempre foi mais focada nas ferramentas disponíveis e como é que eu posso usá-las para poder me melhorar. Eu explico melhor. Saber o que nós precisamos fazer para nos tornarmos melhores cristãos, todos nós sabemos. Sabe por quê? Porque isso já vem no nosso pacote básico quando aqui aportamos. Então, Deus já nos propicia essas condições básicas, as ferramentas básicas para que possamos exercer toda a nossa tarefa. Mas, muitas vezes, a gente acaba se acomodando e deixa de utilizar essas ferramentas. Então, saber o que precisamos fazer, isso é muito bom. E nós aqui, já esse grupo, a gente já tem uma vantagem que já parte de um bom caminho andado para as explanações. Sabedores que somos dentro de uma doutrina como essa esclarecedora da existência da vida, a vida verdadeira. Nós conseguimos entender por que Jesus dizia que a verdadeira felicidade não é deste mundo, porque a vida verdadeira é a vida eterna. Nós não somos aqui seres encarnados que estamos vivendo momentaneamente uma experiência espiritual, como às vezes a gente aprendeu, cada um tem o seu espírito, eu tenho o meu, você tem o seu, cada um tem um espírito. Não, na verdade, nós não temos espírito nenhum. Na verdade, esse corpo é apenas um meio de locomoção para a verdadeira vida se manifestar aqui nesse planeta. Então, nós somos espíritos eternos, que estamos momentaneamente vivendo uma experiência material. Então já começa uma interpretação um pouco diferente daquilo que comumente é dito. Então, a preocupação nossa maior deve ser, e repito, um grupo como esse não tem dúvida, de que nós precisamos trabalhar para podermos evoluir espiritualmente. Precisamos também trabalhar para evoluir em diversas áreas, que como ser encarnados nós temos diversas necessidades de evolução pertinentes a isso. É impossível viver sem uma série de coisas nesse planeta. Mas a verdadeira essência da nossa existência aqui, dessa passagem aqui, é a busca da evolução espiritual. Então, no momento que nós já nos percebemos disso, vamos verificar o que nós temos de possibilidades para isso. Então, como nós estávamos falando, essa questão que vem no básico. Então, ter o potencial, ter as condições é uma coisa muito boa. E quando a gente sabe da existência, é melhor ainda. Mas como toda ferramenta, nós precisamos aprender a trabalhar. Nós precisamos aprender a manusear para podermos usufruir disso. Então, é mais ou menos assim, ó. Como quando a gente compra um celular, esses celulares novos, aí modernos, tal, uma maquininha a gente compra. Ela vem já com um pacote básico para que a gente possa usufruir de tudo que eles têm, que ele promete. E esse pacote básico só tem acesso, só usufrui aqueles que conseguem entender realmente com profundidade qual é o funcionamento daquelas ferramentas. Então a gente vai estudando, pega aquele manual que é maior que a máquina, né? Isso os mais velhos, né? Os jovens não precisam, esses espíritos já vêm sabendo de tudo, eles já pegam o celular e nem olham para o manual. Mas aí a gente vai estudando, vai aprofundando, vai descobrindo as funções. A gente chega até a descobrir que esses celulares aí, não sei se vocês já descobriram, mas eu já descobri, que esses celulares novos dá até para telefonar. É, ele tem uma função lá que dá para telefonar.
dentre tantas coisas. Então, essa descoberta dessas ferramentas nos enche de satisfação, nós vamos obtendo sucesso na utilização daquilo. E na vida espiritual, como é que funciona? Igualzinho. Então, ter este pacote, quem é que tem as condições básicas, as melhores condições? É quem? É todo mundo, todo ser, independente da religião, da doutrina. Não precisa ser espírita, desenvolvido, médium desenvolvido, para dizer que tem certas ferramentas. Bom, então, são diversas as ferramentas que tem. Hoje nós vamos refletir sobre uma que todos nós temos. Alguns até usam. A gente normalmente usa um pouco. Mas no momento em que nós conseguimos aprofundar esse conhecimento, os benefícios são extraordinários. E quem já acessou essa ferramenta sabe do que eu estou falando. Nós vamos falar um pouco da inteligência que nós possuímos, que Deus nos deixou, que é exclusiva para este trabalho de evolução espiritual. Mas vamos voltar um pouquinho só a nível de revisão, para a gente se alinhar no raciocínio. O que seria, então, uma inteligência? Qual é a definição de inteligência? Inteligência, a definição, se pegarmos um dicionário, vai nos dizer que inteligência é a capacidade que o cérebro tem de processar informações, transformar em conhecimento. Essa é a inteligência. E aí, a ciência, que é uma das grandes aliadas nossas, né? A ciência vem estudando essa questão do comportamento humano e vem verificando diversas áreas dentro do nosso cérebro que podem significar avanços significativos naquela área que interessa. Por exemplo, se a gente for analisar, são 3 áreas básicas que foi dividido o nosso cérebro. Inúmeras, mas 3 básicas para esse processamento de inteligência. A primeira que a ciência descobriu, que todos nós conhecemos, é o QI. O QI é o responsável por o processamento da inteligência, os processos de conhecimento que existem numa área do nosso cérebro que ela é exclusiva para as decisões, para os pensamentos, para os raciocínios racionais, eficientes, frios. Então, nós temos uma área do cérebro que trabalha, a ciência descobriu que essa área é onde se processa tudo que tem de informação a nível de geração de pensamento, passa por essa área quando ela está querendo cuidar das coisas práticas, as decisões, todas que nós temos na vida passa por isso. E isso aconteceu lá por volta da década de 20, 30 do século passado. E por muito tempo isso foi o único mecanismo utilizado para se poder classificar as pessoas. Então, os seres humanos, do ponto de vista de evolução em áreas profissionais, em áreas sociais, é classificado pelo QI, que todos nós conhecemos, né? Então, eles foram estudando, a ciência foi estudando e verificou que, além de ter essa parte racional importante para que se pudesse tomar decisões até de sobrevivência e poder evoluir em diversas áreas, mas que descobriu-se que o homem também tinha uma parte que era muito importante, não bastava só tomar decisões, e o ser humano também tinha uma parte do cérebro que processava as coisas ligadas à emoção, onde ele tinha alegrias, tristezas, sonhos e por aí afora. É uma outra parte que não era muito trabalhada. E aí a ciência também estipulou um formulário, estipulou um padrão para que se pudesse medir isso. Então, assim como o QI, passou-se a medir o QE, que é o quociente emocional. Para que isso serve até hoje? Quando se vai fazer uma seleção para admissão de alguém num concurso, esteja ligado ao trato com as pessoas, esteja ligado a esses relacionamentos interpessoal, eles vão priorizar durante os testes, os psicólogos, a turma de RH que está selecionando, vai priorizar as pessoas que têm um QE mais elevado, em detrimento do QI. Se for uma área de engenharia, que precisa que se faça cálculos, tome decisões, ou outra área, vai se priorizar o QI. E isso é muito bom. Depois que os dois se uniram, melhorou-se muito a sobrevivência e o avanço em diversas áreas de todos nós aqui nesse planeta. Mas a ciência, como nunca para, continua pesquisando. E por muito tempo, ela ficou ligada no estudo de uma glândula que nós temos,
todos nós temos, e que a própria ciência, até uns 30 anos atrás, não tinha ideia para que servia isso. Uma glândula chamada epífise, ou mais conhecida como pineal. Essa glândula, que é do tamanho de uma semente de laranja, aproximadamente, no máximo 1 grão de ervilha, é uma glândula que fica bem no centro do nosso cérebro, mais acessível por esse lado esquerdo, logo acima da orelha, chamada lobos temporais. Então, essa glândula que está bem no centro do nosso cérebro, ela é a responsável por a captação de informações que vêm do mundo espiritual. Ou seja, todo o processamento de inteligência que acontece no nosso cérebro, ligado a Deus, ligado àquilo que nós conhecemos, chamamos como divino, passa por ela. Mas ela funciona como uma antena. E essa antena vai captar todas as informações positivas ou negativas. Bom, aí, dentro desse processo, a ciência foi analisando, fazendo as pesquisas, e verificou-se que algumas dessas glândulas, lógico, analisando aí já os cadáveres, né, os desencarnados, eles analisaram e verificaram que algumas dessas glândulas possuíam uma quantidade enorme de cristais, pedrinhas mesmo, cristais. E eles ficaram intrigados com isso, aprofundaram e foram verificar que essas glândulas que continham mais cristais pertenceram a seres mais espiritualizados. E que aquelas que possuíam menos cristais eram menores e pertenceram a seres encarnados que não foram tão espiritualizados, ainda muito retrógrado do ponto de vista da espiritualidade. E veja bem que em nenhum momento nós estamos falando de religiosidade, de religião. Não é o foco. Então, a ciência, que trabalha com tudo isso, foi aprimorando. E durante esses estudos, ela descobriu uma outra área no nosso cérebro, que está nessa região dos lobos temporais, que é onde se processam isso. Então, a glândula pineal é uma antena de captação, mas isso é processado numa outra área do cérebro. Então, a ciência, isso já na virada do século XX para o século XXI, década de 90, no finalzinho dela, e na entrada agora do século XXI, ficou confirmado. Está aí, com muitas obras já, é algo praticamente novo, pode ser que alguém não tinha ouvido falar, mas se for aprofundar, a gente vai fazer um breve relato sobre isso, mas se for aprofundar, pode digitar na internet, já existem várias obras aí colocadas sobre essa questão da inteligência espiritual. Então, esta parte do cérebro que processa isso, ela é exclusiva para estas informações, processamentos, pensamentos, consequentemente ações, relativas ao divino, relativas a Deus, a parte espiritual. Então, ela é uma área exclusiva, não tem interferência de outros. Por isso é que se consegue trabalhar nela, como pode se trabalhar a questão do QI, quando se faz uma avaliação do QI. Preciso melhorar? Dá para estudar. Foram criados diversas possibilidades, diversas ferramentas para se melhorar a questão do QI. A palavra cruzada é uma delas, que, ao fazer a palavra cruzada, melhora muito o nosso QI, porque ele vai estimular essa parte do cérebro e vai destravando. Né? Isso nós já temos vários estudos, fazer as coisas com a mão esquerda, andar no escuro, fazer o contrário, mudar de caminho. Tudo isso vai nos auxiliar a manter vivo essa parte do QI, que é muito importante até para a nossa sobrevivência. O QI também pode se estudar e agora a gente tem, por meios científicos, a possibilidade de melhorar o QS também. Agora, percebam, nós estamos aqui tentando focar dentro da nossa doutrina espírita, mas veja que isso é uma colocação da ciência com uma profundidade muito grande na melhora do dia a dia das pessoas. Tanto que, também não é o foco de hoje, uma outra oportunidade que a gente vai falar, já tem muita coisa sobre saúde e espiritualidade, a união da questão da saúde com a espiritualidade. Interessantíssimo também, mas passa por isso, que já está provado com diversas experiências a nível mundial da possibilidade de melhora real, concreta, quando aquele ser é mais espiritualizado. Ou seja, tem uma crença mais verdadeira
no divino, nas coisas ligadas a Deus, na espiritualidade. Percebe? Então, isso é muito importante. Esta tal inteligência espiritual, que esse processo, a ciência classificou de QS, quociente espiritual. Então, a gente tem esses 3 quocientes básicos para se poder analisar como é que está o crescimento da gente. Isso em conjunto, em verdadeira harmonia, não em detrimento de nenhum. Por quê? Essa questão de melhora, ela passa por um equilíbrio em diversas áreas. É impossível a gente melhorar só uma parte. Todo o nosso processo de melhora como ser passa por isso. Mas isto só acontece com uma condição: quando eu consigo fazer uma famosa reforma íntima ou reforma interior. A partir do momento em que eu consigo entender todos esses processos e consigo trabalhar com o meu eu, aí eu consigo melhorar. Então, é como nós estávamos falando no começo, saber dos acontecimentos em qualquer área é muito importante. Vai se formar em medicina, saber como funcionam os equipamentos, a existência de certas especialidades. Tudo isso é ótimo para melhorar o curso. Mas se não aprofundar, não aprender a manusear, nunca vai conseguir tirar proveito daqueles ensinamentos. Então, do ponto de vista de evolução espiritual, que é o nosso grande foco, todos nós aqui estamos nesse planeta com o objetivo único de nos melhorarmos. Nós temos uma oportunidade excelente para podermos chegar no final dessa jornada e estarmos com créditos positivos. Porque o que nós não fizermos agora, nós vamos ter que voltar para fazer. Não tem como a gente dizer, não, mas eu vou esperar uma grande oportunidade. Um dia, se Deus quiser, eu vou me tornar um melhor cristão. Não vai. Não vai. A própria Joana de Ângeles, num livrinho curto, pequeno, muito gostoso de ler, um livro de bolso, né, chamado Vida Melhor, ela diz numa dessas passagens, dessas lembranças dos capítulos, ela nos lembra o seguinte: não espere grandes acontecimentos. Não aguarde movimentos extraordinários, porque possivelmente eles nunca acontecerão. Então, o que a gente quer lembrar com isso? A gente quer lembrar que esse crescimento, ele parte de trabalhos pequenininhos. O trabalho no bem, somatória de todos os pequenos trabalhos, é que vai nos levar a uma condição melhor do ponto de vista evolutivo. E essa questão da inteligência espiritual hoje está sendo muito trabalhada pela medicina. Existe, por exemplo, dentro do movimento espírita, a AME. A AME é a Associação dos Médicos Espíritas. São espíritas verdadeiros, praticantes, espiritistas verdadeiros, não só espiritualistas, mas que são médicos e atuam no campo da medicina normalmente, mas que fazem essa junção, que propagam o benefício da união entre a espiritualidade e a medicina tradicional. Porque a medicina é especializada na cura de doenças. Mas é só através da melhora espiritual que nós vamos conseguir o equilíbrio e a melhora na saúde, que já é bem mais complexo do que só a doença. Então, ao processarmos isso, ao analisarmos como é que funciona, nós vamos nos tornando melhores, automaticamente. E aí, todo o nosso entorno vai melhorando, nós não precisamos nos preocupar. Então, quer ver um exemplo, por exemplo, de uma pessoa bem espiritualizada? Podemos citar vários. Ele não tinha preocupação de estar trabalhando no bem, não tinha preocupação de estar fazendo as ações para a sua evolução espiritual, porque ele já é. O Chico, por exemplo, o Chico Xavier, ele não tinha essa preocupação, ele não precisava nem se preocupar em perdoar ninguém, porque a gente são 3 estágios básicos, né? Tanto da evolução espiritual, da bondade, do amor, do perdão, são 3 estágios básicos. O primeiro é aquele que não sabe de nada, né? Totalmente ignorante de um processo. Não vamos discutir. Depois tem aquele outro que é consciente de um processo, seja ele qual for. Eu sei que tenho que perdoar. Eu lembro até que Jesus dizia que não é 7 nem 70. Eu tenho que perdoar 490 vezes. Eu sei disso, mas eu estou perdoando? Eu sei que tenho que amar o próximo como a mim mesmo.
Será que eu estou primeiramente me amando? Eu sei que não devo fazer ao outro aquilo que eu não quero que faça para mim. E o que é que eu estou fazendo para mim? Então, dentro deste processo, a gente vai verificar que, no momento em que a gente vai melhorando, não preciso mais me preocupar, porque tudo no seu entorno vai acontecendo. E a própria ciência, hoje, principalmente na área da filosofia, que sempre foi um aliado, né? Aliás, faz parte, né, do tripé de sustentação da doutrina espírita, filosofia, a ciência e a religião. Né? Não é um nem outro, é o conjunto. Kardec sempre frisou isso. Né? Então, a própria ciência hoje garante em diversas obras, inúmeros autores, garante o seguinte, que a melhora da espiritualidade faz com que a gente crie uma conexão com o nosso próprio eu e todo o seu conhecimento de mundo, tornando-nos pessoas mais bem preparadas para os relacionamentos biopsicossocial, fazendo com que nos tornemos pessoas mais confiantes no presente e no futuro. Confiança no presente, confiança no futuro, só mesmo para as pessoas que já estão no caminho da espiritualidade. Já se definiram pela busca dessa melhora. Esse biopsicossocial, tudo isso que eu estou falando está disponível e é parte de afirmações da ciência. Então a ciência nos diz que com essa melhora, quem melhora espiritualmente vai se livrar inclusive de uma série de doenças, porque as doenças modernas hoje, né, chamadas de psicossomáticas, por quê? Por causa desse conjunto biopsicossocial. O bio, do biológico. Psico, da mente. Se é mente é alma, se é alma é espírito. Ou seja, essas doenças modernas, né, com diversos nomes, ansiedade, né, a mais chique de todas, vocês sabem, né? Qual que é a mais chique? Que diz que quem não pegou, quem não teve ainda vai ter? Depressão. Isso tudo só tem um responsável por ela estar se manifestando no corpo físico. É a gente. Não tem outro responsável. Não é infecciosa, não é transmissível. Nós a adquirimos e às vezes nem foi nessa encarnação. Mas o tratamento dela é complicado, como todas as outras psicossomáticas, que elas surgem na mente, na psique, e elas vão se propagar no corpo espírito, somatizar. Por isso que são chamadas psicossomáticas. Nós podemos e devemos tomar os remédios que a ciência, a medicina, prescreve, porque no ponto de vista de avanço de medicina, o planeta Terra é top, tá lá em cima. Mas a verdadeira cura só vai acontecer quando ela acontecer na alma, no espírito. E nós que estudamos, que aprofundamos um pouco em busca desse conhecimento, sabemos como é que isso se processa. Através desse procedimento da inteligência espiritual, onde a gente filtra as boas informações que vêm, porque nós temos, ela é a antena receptora, mas nós temos diversos canais para fazer essas informações fluírem. Um dos mais utilizados pela espiritualidade maior e que todos nós acabamos usando, sabemos, às vezes, que ela existe, meio dificuldade para operar bem, é um canal chamado intuitivo. A intuição é uma das melhores ferramentas, das ferramentas mais utilizadas pela espiritualidade para nos passar informações. Mas, como toda antena, a gente vai sintonizar uma rádio, a gente sintoniza, procura aquilo que a gente quer. Se a gente ficar rodando lá, para numa rádio, pode ser uma música que a gente não queira. Porque a programação da rádio, da televisão, ela está dispersa no ar às 24 horas. Não é quando eu acesso que vem a programação. A programação está no ar, disponível a todos. Vai captar aquela música quem estiver intencionado naquilo. Se ligar o rádio aleatoriamente, não sabe o que vem. E do ponto de vista espiritual, é a mesma coisa. Esta intuição é o canal que vem, mas ele também pode ser de informações, de mensagens, de intuição que não seja boa para a nossa evolução espiritual. É através da intuição que a gente tem diversos pensamentos. Tudo se processa na inteligência. E agora nós sabemos que tem uma parte específica que
é distribuída, e isso é interessante saber que através da utilização disso, a gente consegue melhorar, porque a gente passa a entender a verdadeira cura como acontece. Ao utilizar esse equilíbrio, essa evolução espiritual acontece quando a gente consegue atingir a cura do perispírito. Porque nós sabemos que esse corpo que aqui está é uma simples cópia do perispírito. Ele é moldado de acordo com a necessidade que o espírito tem para esse trabalho, para este período. Então ele é moldado pelo perispírito, que é o verdadeiro corpo do espírito, para que possa exercer as funções que tem. Então, esse corpo nosso, como é a cópia do perispírito, e o perispírito já tem todos os pontos energéticos para poder, com essa conexão, nos manter, como diz aí modernamente, online. Não é separado, não é este corpo e o perispírito. Não é isso. Tem uma ligação direta. Os principais pontos energéticos por onde nós recebemos essas informações, distribuímos e agimos, ela passa pelo o nosso coronário. Este, chamado chakra, que foi estudado 4, 5 mil anos antes de Cristo por outras civilizações mais avançadas espiritualmente, como na Índia, na China, eles já trabalham com isso há muito tempo. Então, esse chakra coronário é o mesmo, se a gente, existem gravuras que fazem com que a gente possa entender bem, o chakra coronário, o chakra frontal, o laríngeo, o cardíaco, todos, os 7 principais chakras, até o básico, todos eles têm um fio ligado do perispírito com a gente. Então, isso acontece instantaneamente. Então, quando eu curo alguma doença no corpo, eu não curo, eu melhoro do ponto de vista do corpo, o corpo recebe aquele remédio, ele é bom, positivo e foi desenvolvido para a cura do corpo. E momentaneamente, por um longo período, eu posso deixar de sentir aqueles sintomas físicos. Mas, se eu não aprofundar, se eu não melhorar a minha reforma íntima, se eu não melhorar os meus valores morais, se eu não melhorar a minha condição de ser como um cristão, basta acompanhar as leis divinas, nós não vamos conseguir fazer com que esse benefício atinja o equilíbrio no perispírito. Ou seja, a verdadeira cura, que pode demorar 1, 2, 3, 4 encarnações, ela vai acontecer quando o perispírito estiver equilibrado, estiver recuperado. Porque todos nós, todos sem exceção, fomos criados para sermos felizes. E todos nós seremos anjo um dia. Todos. Mas nós temos diversas etapas para seguir. Sabemos que todos os espíritos foram criados puros, uma simples poeira, uma simples partícula de átomo. Todos zeradinhos, ignorantes. O que é que diferencia um espírito do outro? É o quanto de oportunidades ele aproveitou em toda a sua existência. E esta é a melhor oportunidade que nós estamos, como diz, é o que nós temos para o momento. Mas muitas vezes, principalmente nós espíritas, pelo fato de estarmos dentro de uma doutrina esclarecedora, uma doutrina livre de dogmas, de paradigmas, que tem como seu baluarte o livre-arbítrio, ou seja, nós não somos obrigados a nada, não somos cobrados por nada, somos livres. E nós corremos um perigo, porque o momento em que a gente toma consciência das coisas, a gente é levado para aquilo que se chama de zona de conforto, onde a gente é abraçado calorosamente, é muito bem recebido. Essa zona de conforto que nós estamos falando é aquela que faz com que a gente receba intuitivamente, mas você vai hoje, você já foi a semana passada, hoje está um calor danado. Filho de Deus, o tanto que você trabalhou, você não fez nada de errado hoje, vai descansar. E a gente fica, eu acho que eu não vou mesmo. Daqui a pouco vem uma outra voz, que é de um outro benfeitor amigo. Você sabe da sua luta, você sabe o quanto é benéfico. Vai lá no centro, se arruma, ainda dá tempo. Aí a gente fica, vai, não vai. Uns acabam vindo, outros acabam não vindo. Estas influências todas
elas podem obter sucessos com relação ao adentrar na gente, no processamento da gente, de acordo com como nós estivermos dentro daquilo que Jesus já lembrava. O vigiar e orai. Vigiar e orai passa por isso. Como é que eu estou me comportando com relação a isso? Porque para todos os sucessos que nós monitoramos na nossa vida, desde a limpeza do nosso corpo, da nossa evolução intelectual, de outras evoluções que a gente tem, evolução profissional, nós fazemos um monitoramento. Nós temos consciência como é que nós estamos dirigindo, onde foi que a gente falhou, o que é que a gente fez de errado na condução do carro, o que é que nós fizemos de errado no serviço, o que é que nós fizemos de acerto. Tudo isso é muito importante para que a gente não perca o caminho evolutivo. E na vida espiritual é a mesma coisa. Não é fácil, é difícil. Então essa questão da inteligência precisa ser entendida e não é de graça. Repetindo, o potencial todos nós temos, não precisa participar. O fato de ter vindo para cá, nós já viemos com esse pacote básico. Mas o acesso, assim como toda ferramenta, ela vai trazer mais benefícios para aquele que souber utilizar melhor, tirar proveito da ferramenta. Então, a inteligência, todas as inteligências, podem e devem ser melhoradas, todas. E a espiritual também. Isso estamos falando tecnicamente, objetivamente, estamos falando concretamente, deixando de lado tudo que é milagre, tudo que é divino, tudo que é longe do nosso alcance, está palpável. Tanto que, se a gente recorrer ao livro dos Espíritos e formos lá verificar uma questão pertinente ao que estamos refletindo, a gente pode abrir o livro dos Espíritos na questão 71. Lá, Kardec pergunta para o Espírito, se a inteligência é um princípio do nosso, se a inteligência é um atributo do nosso princípio vital. Ou seja, se basta ser vivo para ter uma inteligência, se é um atributo do princípio vital. E a resposta dos espíritos? Não. Vejam que as plantas vivem, mas não pensam. Olha que interessante. Então, nós temos a nível de interpretação, de estudo dessa questão de inteligência, 3 tipos de inteligências básicas. Uma chamada inteligência vital, que é essa que faz com que as plantas sobrevivam. Elas têm uma certa inteligência para poder relacionar certas coisas, como o girassol procurar o lado do sol e tal. Mas é uma inteligência vital. Todos os seres têm, todos os seres vivos. E depois a gente tem uma outra inteligência, que é chamada inteligência intelectual. Esta, somente os animais têm, inclusive o homem. E depois uma terceira inteligência, que é essa que nós estamos falando, a inteligência espiritual, somente um ser tem, só o ser humano. Mas aí também a gente vai se lembrar de outra máxima de Jesus, Muito será cobrado a quem muito for dado. Então o fato de nós termos essa inteligência espiritual, nós temos consciência dela, nós sofremos, temos que pagar por isso. Porque nós temos consciência dos diversos processos básicos, como ninguém tem dúvida de que vai ficar aqui só um tempo. Não somos eternos aqui como seres materiais. Que nós temos um fim. E este fim está reservado a todos. Então, aquele que pode usar essa ferramenta vai melhorar o quê? Vai melhorar a sua caminhada espiritual. Percebe? E esta caminhada espiritual, todos nós teremos que passar, agora ou depois, ou aqueles que já avançaram. A evolução espiritual passa por esse desenvolvimento. Nada vai cair do céu. Pode rezar, pode esperar, mas espera sentado. E de graça não vem, porque vem segundo cada um as suas obras. Não tem milagre nisso aí. Não adianta ficar rezando, esperando que venha um dia uma luz e nos ilumine e que a gente vai ser promovido rapidamente. E também imaginar, mas não, eu vou levando aí, Eu vou levando, quando eu morrer, eu vou para o céu. Não tem essa de ir para o céu. A gente só vai ficar santo para a família,
Ah, morreu, vira santo. Todo mundo vira santo. Não é assim que funciona, não. Essa evolução continua na vida. Todos esses resgates nós vamos ter que fazer. E às vezes a gente vai ter dificuldade para ter uma outra oportunidade, como estamos tendo nesse planeta. Que a sua própria evolução planetária também tem esse caminhar. Os planetas, para que os seus habitantes também possam conseguir essa evolução, ele precisa passar por essas etapas. O planeta Terra, por exemplo, está patinando na questão da evolução, da transição planetária, né? Na questão da evolução. Nós estamos numa transição há muito tempo e não conseguimos passar por esse estágio, que é o segundo período, esse período que nós estamos de prova e expiação. Passamos lá, saímos das trevas, escuridão, passamos para o período de regeneração, que já é muito melhor que aquele. Mas agora já era para o planeta Terra estar no período melhor, mais suave. Não é o máximo, mas já bem melhor, que é o de regeneração. Mas por que não está? Porque o homem evoluiu tanto dentro desse planeta e que hoje tem capacidade de explorar, inclusive, outros astros, outros orbes, nessa imensidão do universo. Temos um conhecimento extraordinário até fora do planeta, no fundo dos mares. Mas nós ainda estamos patinando em conhecermos nós mesmos. O conheça-te a ti mesmo. Todos nós ouvimos, todos nós sabemos da existência, que é anterior a Cristo. Isso foi iniciado o trabalho disso por Sócrates, 450 anos antes de Cristo, o conheça-te a ti mesmo. Mas o conheça-te a ti mesmo é isso, é quando eu voltar o meu olhar para as questões que extrapolam, que ultrapassam o tangível. Enquanto eu estiver buscando as informações, os conhecimentos para a minha existência, apenas com o olhar humano, o olhar científico, filosófico, religioso, eu não vou ficar satisfeito. E isso também está confirmado. Quando se fala em felicidade, quando se fala em sucesso, normalmente a gente já associa riquezas extraordinárias do ponto de vista material. E tem sido assim sempre. Quando se fala num país nosso, todo mundo debocha, todo mundo esculacha. Fala numa Nova Zelândia, todo mundo brilha os olhos, porque a Nova Zelândia é um paraíso, aquilo é a coisa mais linda, tudo perfeito, tudo bonito, as pessoas, os lugares, tudo. Mas eu vou trazer uma informação para vocês, se é que não ouviram. Censo de 2017 da ONU, com relação à taxa de suicídio. O Brasil, bastante, teve 5% de suicídio, 5% da população. A Nova Zelândia, que está sempre entre as primeiras do mundo, em todos os quesitos que se faz a pesquisa, ela teve 15% da sua população se suicidou. Dados da ONU, pode digitar lá no Google que ele mostra. As taxas de suicídios que existem no mundo são maiores nas civilizações chamadas de evoluídas, de avançadas. Por quê? Porque do ponto de vista material. A busca do eu, ela deixa o ser insatisfeito, tanto que todas as outras coisas não compram isso. Sabemos todas as informações que temos aí de pesquisas de pessoas que estão no leito da morte, quando se pergunta. Ninguém lembra, mas aquele meu carro, será que está bem guardado? Aquelas 3 mansões que eu tinha, aquelas fazendas que eu tinha, quem está cuidando? Não. Isso já é um relato antigo. As pessoas no leito da morte, o que eles perguntam? Nossa, eu queria tanto ter aproveitado mais tal coisa, eu queria ter vivido mais isso. Porque a essência do ser humano é essa, é a busca da felicidade. Mas a felicidade verdadeira não está aqui. Se estivesse, todos esses estariam felizes. Não tem motivo nenhum para um país como a Nova Zelândia ter um índice de suicídio de 15% da sua população. Percebe? Por causa disso. Então, essa busca, essa melhora, embora conhecemos, sabendo do canal que existe, nós precisamos praticar. E as coisas são bem mais simples do que isso que a gente fica imaginando. A dificuldade, né? Não é não, é simples. Mas o trabalho no bem passa por isso, passa exatamente pela prática. Se nós não praticarmos, nós não vamos conseguir. Então, para nós finalizarmos essa breve oportunidade que tivemos de reflexão, apenas um lembrete, tudo que dissemos aqui,
não é novidade nenhuma, não vem trazer conhecimento para ninguém, vem trazer informações e que podem ser a nível de relembrança, a nível de lembrança ou a nível de esperança, para que cada um faça com que seja útil e provoque essa melhora de si. Mas então, a gente vai lembrar aqui também, voltando, né, ao Livro dos Espíritos, na questão 919. A pergunta e a resposta é muito simples, curta, e não é o foco do nosso questionamento hoje. Mas só lembrando, a questão 919, Kardec pergunta aos espíritos se existe aqui na Terra uma maneira rápida e eficaz de se evoluir. E os espíritos respondem assim: um filósofo já da antiguidade já vos disse, conheça-te a ti mesmo. Essa é a resposta. Mas os espíritos sabedores da nossa dificuldade em prosseguir, todas as vezes que encontramos um muro pela frente, nós fugimos para a chamada zona de conforto, eles sempre nos trazem um complemento. Normalmente os espíritos que vêm, já na época em espírito, trazer o complemento. E para essa questão, que é o que nos interessa para a reflexão de hoje, eles nos trazem Santo Agostinho, com toda a sua sabedoria desse desenvolvimento espiritual. E lá Santo Agostinho fala, resumidamente, porque a fala de Santo Agostinho dá umas 2 páginas no complemento da questão 919. Interessantíssimo. Mas, resumidamente, ele diz o seguinte: faça como eu, quando aqui na terra vivi, todas as noites passava limpo a minha consciência, para que assim eu pudesse verificar tudo o que eu fiz de bom, mas também tudo aquilo que eu poderia ter feito e não fiz, para que assim eu pudesse me manter alerta e estar sempre corrigindo, para que eu não me desviasse tanto do caminho do bem. Que assim seja e que tenhamos todos uma outra parte dos trabalhos da noite repleto dessa luz, dessa energia maravilhosa que aqui estamos recebendo. Boa noite a todos.